Mas agora eu quero falar de saúde, um assunto que interessa a todos nós aqui em Alagoas. Olha, uma semana após a audiência que abordou a crítica situação da meningite no estado, o Ministério Público Federal emitiu recomendações urgentes para Alagoas e os 102 municípios desse estado. O repórter Ivan Lemos está ao vivo para trazer mais informações sobre que recomendações são essas no combate à meningite. Ivan. Bia, são recomendações para os 102 municípios, como você disse, com foco também aqui na capital, onde tem o maior número de casos de meningite, e também ao governo de Alagoas. Para os municípios do interior, o Ministério Público Federal recomenda uma agilidade nos protocolos para identificar a doença. A gente sabe que tem muito município do interior que não tem hospital, não tem nem unidade de pronto atendimento, então precisa de um atendimento mais rápido, um protocolo mais rápido para poder identificar essa doença e transferir logo esse paciente caso a suspeita seja identificada. Isso vale também para o governo do estado e a capital Alagoas. Só que na capital, a capital Maceió, só que na capital tem um adendo. O Ministério Público Federal também recomenda que nas unidades, de emergência, de pronto atendimento, tenha um pediatra de plantão que consiga identificar ali mais rápido esses casos nas crianças, já que as crianças são as mais acometidas por essa doença. A taxa da incidência da doença hoje aqui em Alagoas está de 4,4%. É a maior do país em relação às crianças de até 5 anos. 72% de letalidade aqui no estado. Vamos acompanhar o vídeo do Procurador da República, Bruno Lamenha, que fala sobre essas recomendações. Buscando contribuir para o aperfeiçoamento da política pública de enfrentamento à meningite, o Ministério Público Federal expediu hoje 2 recomendações. A primeira é dirigida ao estado de Alagoas e aos 102 municípios alagoanos, no sentido de que seja feita uma capacitação ou capacitações permanentes, treinamentos permanentes com as equipes de pronto atendimento que recebem, que fazem o primeiro contato com os pacientes suspeitos de meningite, para que eles possam ter informações e outros subsídios para identificar rapidamente que aquele caso pode ser um caso de meningite e darem o devido encaminhamento. A segunda recomendação, dirigida apenas ao município de Maceió e o estado de Alagoas, sugere a esses entes que seja criado um ou mais serviços especificamente voltados para o pronto atendimento pediátrico aqui em Maceió. O que seria isso? Seria um serviço de pronto atendimento com um pediatra presente, sempre presente, para poder receber as crianças com suspeita de meningite, e sendo um pediatra, um médico que tem mais experiência com as viroses e doenças da infância, ele terá, em tese, maior facilidade para identificar os casos suspeitos de meningite e também dar o encaminhamento adequado. A gente falou bastante dessa audiência pública aqui que aconteceu na semana passada, então essas recomendações elas acontecem a partir dessa audiência pública que ouviu especialistas, ouviu técnicos da área, pessoas que entendem do assunto, e aí agora a gente vai repercutir essas recomendações com a presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, a Marjane Lemos. Marjane, boa noite, obrigado mais uma vez por se disponibilizar a atender a gente aqui ao vivo. Essas recomendações são importantes porque é o básico que se tem que ter num caso de tantos diagnósticos da doença aqui no estado, acima da curva do Brasil. Boa noite a quem está nos assistindo. Sim, embora a doença meningocócica ela seja uma doença muito grave, os óbitos ocorrem entre 20% a 30% dos casos, e essa é a média nacional. Aqui em Alagoas, especialmente em crianças com menos de 1 ano de idade, a letalidade tem chegado próxima à casa dos 80%, dependendo do momento que a gente avalia. Então, hoje, na data de hoje, a gente está com a letalidade um pouco acima de 70%, entre 70% e 80% nessa faixa etária. Então, é super importante a gente olhar para o nosso território e entender o que é que está acontecendo de diferente. O meningococo do tipo B, ele circula no país inteiro, não com a força que ele vem circulando aqui em Alagoas, ainda não, está começando a circular com mais força em outros estados, mas Alagoas, de fato, está fora da curva. Mas o que chama demais a atenção é a nossa taxa de letalidade. Obviamente que sempre que há um aumento de uma doença
com o potencial de gravidade da doença meningocócica, é esperado que haja mais óbitos, mas não com essa proporção. Então, o doutor Bruno solicitou um parecer das sociedades de pediatria, infectologia e sociedades alagoanas, e nós, em um documento, além da discussão na audiência pública, em um documento nós apontamos, dentro de evidências científicas, da nossa experiência profissional, dos dados epidemiológicos, quais seriam as possíveis causas e quais as possíveis medidas para mitigar a taxa de letalidade. Então, essas medidas voltadas para Estado e município têm como principal objetivo evitar mortes, fazer diagnóstico rápido e evitar mortes. Dos 11 casos, 9 são na capital, mas tem caso confirmado em Flecheiras, em Jequiá da Praia, tem um em suspeita que a gente falou na semana passada no município de Satuba. Então, esses municípios do interior, que às vezes não têm esse atendimento tão rápido assim como na capital, que essa recomendação ela ajuda? Esses municípios do interior requerem uma atenção redobrada. É necessário olhar especialmente para aqueles municípios menores, com menor estrutura, que às vezes não dispõem de uma unidade de pronto atendimento ou tem, mas não tem sequer um hemograma para fazer uma diferenciação entre uma infecção viral e bacteriana. Então, o Ministério da Saúde ele ampliou muito o que a gente considera para suspeitar um caso de meningite. Então, o critério está bem amplo e o objetivo é que ninguém deixe de ser diagnosticado. Porém, muitos casos de doenças mais leves, benignas, podem acabar sendo captados como meningite e ainda é importante que essa rede esteja funcionando. Porque se a rede não funcionar, se não tiver o mínimo que seja feito nos interiores e esse fluxo entre unidades de menor complexidade, de complexidade média, como as UPAs mais estruturadas, de um porte maior, nós vamos acabar abarrotando os serviços com casos leves e graves e podemos ter um efeito rebote. Então, é extremamente importante que a rede se organize, que os municípios do interior se articulem entre si, se articulem com a capital e visualizem, enxerguem opções. Qual vai ser a referência de complexidade média para drenar esses casos? É difícil fazer diagnóstico de uma meningite do ponto de vista clínico com 100% de certeza, mas um profissional experiente consegue ter uma razoável garantia. Porém, nós sabemos que aquele profissional que está no interior muitas vezes é um profissional recém-formado. Em uma criança pequena, o médico que só atende adultos pode ter dificuldade de reconhecer os sinais e sintomas. Então, é fundamental que a rede se articule para o diagnóstico, para o transporte oportuno e seguro quando for necessário e que se organize dentro de uma complexidade para que nem tudo vá parar no hospital, mas ninguém que seja de fato um caso suspeito de meningite deixe de ocupar um leito e ser diagnosticado e tratado precocemente. Então, uma das recomendações do Ministério da Saúde, que o Dr. Bruno vem reforçando que os municípios adotem imediatamente, é ter disponível nas unidades um antibiótico. Porque a recomendação é, suspeitou de meningite, inicia-se o antibiótico, porque ele pode mudar drasticamente a evolução da doença. Só que a partir dessa primeira dose é necessário que seja feita uma investigação mais aprofundada. Em sendo meningite, o tratamento é continuado, e não sendo, o tratamento é suspenso. Então, essa articulação é fundamental. E mesmo municípios próximos a Maceió, como Marechal Deodoro, como Satuba, eles não têm uma estrutura laboratorial que funcione 24 horas, que permita pelo menos fazer um hemograma. Então, é muito importante que isso seja visto. Um outro ponto que nos preocupa é o fato de não ter pediatra nas unidades de pronto atendimento. E aí o Ministério Público fez algumas recomendações, é necessário que o gestor ache a melhor solução. Pelo porte da UPA, ela pode não ser, por legislação, obrigada a ter um pediatra, mas é necessário que haja um serviço de porta aberta com pediatra disponível para aqueles casos em que seja mais crítico, que não haja necessário nem o processo de regulação, que essa mãe ou que o município do interior, por exemplo, demande direto para essa unidade. Aí cabe aos gestores se articularem entre si e pensar qual é a melhor solução para esse momento. O fato é que não podemos tolerar uma taxa de letalidade tão alta. Existe também uma outra recomendação para o governo federal e vocês discutiram bastante em relação a isso, que foi a vacina, né? A senhora, inclusive, bateu bastante na tecla da importância da vacina. Isso, ao nosso ver, é a medida mais eficaz para evitar óbitos, evitar casos, evitar óbitos e evitar sequelas. Porque mesmo entre os sobreviventes, esses 20%, 30% sobreviventes, é possível que eles venham a ter sequelas no futuro. Então, prevenir esses casos é fundamental, para que não haja adoecimento, não haja óbito e não haja sequelas.
Então, o programa de imunização, a aquisição de vacinas, a introdução de vacinas é uma competência do governo federal. Então, essa recomendação vai para a esfera federal. Lógico que a estratégia de vacinação ela é tripartite, ou seja, o Ministério da Saúde tem sua participação, o Estado tem a sua participação, o município tem sua participação. Mas a inclusão dessa vacina no calendário vacinal, ela é uma prerrogativa do Ministério da Saúde. Existe vacina aprovada para meningite do tipo B, meningite meningocócica do tipo B no Brasil, então é importante que isso fique claro. Existe vacina aprovada, o que não existe é vacina incorporada para o SUS. Considerando o perfil socioeconômico de Alagoas, a gente há de entender razoavelmente que uma minoria vai ter acesso a essa vacina, logo disponibilizar na rede privada não causa impacto em números. É importante, embora nenhuma criança vacinada em Alagoas tenha adoecido, vacinada de forma com todas as doses, tenha adoecido, muito menos morrido, mas é uma fatia de fato pequena da população. Então é necessário que essa vacina seja disponibilizada especialmente para os menores de 2 anos, que estão mais suscetíveis a adoecer, a morrer e a ficar com sequelas uma vez que contraiam a infecção. E a preocupação é justamente essa com o tipo B da doença, né? Porque o tipo C tem a vacina, teve um caso recente, inclusive, de uma criança que morreu pelo tipo B da doença no Benedito Bentes, ela estava vacinada com outro tipo, ou seja, não contraiu o outro tipo, mas teve essa que a criança não teve oportunidade de tomar essa vacina. Isso, nós passamos por grandes tragédias relacionadas ao tipo C na década de 90, início do ano 2000. Graças à introdução da vacina contra o meningococo C, ela passou a ser um evento raro. As coberturas vacinais em Maceió para o meningo C aumentaram bastante, principalmente que a gente vem falando muito desse assunto, e é muito importante que a população mantenha a cobertura vacinal para essas outras doenças que não estão aparentemente circulando, para que elas continuem distante do território. Então, o meningo C ainda circula no país, essa particularidade de ter só B é de Alagoas, o meningo C continua circulando nos outros estados. Então, se nós relaxarmos as medidas de proteção tanto contra o meningo C como contra outras doenças que são preveníveis por vacina, outras meningites também preveníveis por vacina, como a meningite pneumocócica, nós podemos ter mais de um surto, mais de uma endemia circulando ao mesmo tempo. Isso pode trazer uma letalidade ainda maior. Então, chamo a população a vacinar suas crianças. Se essas doenças não estão circulando com tanta força contra o meningo B, é graças à vacina. Então, é importante mantê-las atualizadas e unirmos forças para fazer com que o Ministério da Saúde enxergue nossa particularidade. Afinal de contas, dos princípios do SUS é a equidade, que diz que os territórios, as pessoas, as populações, elas devem ser tratadas de forma diferente de acordo com suas necessidades. E, atualmente, o território que de fato, está precisando com urgência da introdução da vacina, embora seja importante para todo o país, porque o meningo B está circulando por aí afora, mas quem está vivendo esse surto, essa taxa de letalidade, essa concentração de um tipo só é Alagoas. Então, chamamos a população também a fazer essa reivindicação, buscar as ouvidorias do SUS, as redes sociais dos gestores da esfera federal, para que a gente consiga fazer nossa solicitação, nossa angústia alagoana chegar a quem tem poder de compra e decisão a respeito desse assunto. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. A recomendação foi emitida, então, ao governo do estado e aos 102 municípios. Eles têm 5 dias para responder ao Ministério Público Federal. Nós pedimos o posicionamento aqui do governo do estado e também da Secretaria de Saúde de Maceió. Eu vou ler aqui para vocês. A Secretaria de Saúde, que mandou a nota praticamente agora para a gente, informou que está implementando os ajustes nos protocolos de manejo clínico e na regulação relacionados à doença da meningite, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. A Secretaria disse também que está capacitando profissionais na área e que ainda fornecerá a atualização detalhada sobre as ações em andamento ao Ministério Público Federal. Já a Secretaria de Saúde de Maceió diz que conta com pediatras nas unidades de pronto atendimento, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Disse ainda que disponibiliza, a Secretaria também vai adotar providências administrativas, inclusive de caráter disciplinar, para profissionais em especial e médicos que se recusarem ou não comparecerem de forma injustificada às capacitações e treinamentos permanentes. Eu volto com você, Bia.